Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje são testes com inteligência artificial. É um tema que muita gente me pediu nas últimas semanas, acho que é um negócio bem interessante, então acho que é legal trazer isso aqui pra gente ver, pra experimentar, pra gente ver como que funciona também essa parada. Para começar, vou deixar algumas coisas bem claras aqui, né? Primeiro de tudo, vamos fugir um pouquinho do formato usual dos vídeos aqui do canal, né? Vou fugir um pouquinho daquela pauta padrão que eu tenho, que você vê lá, eu uso o Visual Studio como praticamente um PowerPoint, né? Sou péssimo em fazer apresentações, então eu uso um formato mais rústico ali, que acho que funciona bem, porque a gente é dev e a gente curte uma telinha preta também. Mas vamos fugir um pouquinho daquela pauta usual. Então é uma espécie de um react esse vídeo aqui. Nunca mexi com isso. Eu já mexi algumas vezes com o ChatGPT, achei muito legal, mas nunca parei para trabalhar com ele de verdade, para ver se dá para usar, como que a gente poderia usar ali no trabalho mesmo. Eu acho que eu fiz a mesma coisa que todo mundo faz, né? Ficar perguntando coisas idiotas lá para ver o que ele responde, para ver como que ele funciona. Então, é a primeira vez que eu vou fazer testes com ele, nunca fiz. Provavelmente vai dar algum ruim aqui no vídeo, então tenham paciência, certo? Nunca mexi, mas vamos ver o que ele faz. Não sei, eu já vi ele funcionando, já vi ele gerando testes de unidade na internet, mas eu mesmo nunca mexi. Então, primeira vez, vamos acompanhar comigo aqui o que você acha, se você também nunca mexeu, né? Vamos ver se a gente fica surpreso ou se o negócio é uma porcaria, a gente não sabe. Uma outra coisa para deixar claro também, como eu disse, nunca mexi com isso, então não é costume aqui do canal eu dividir coisas que eu não faço. Então a ideia, pelo menos a ideia inicial que eu tenho agora, é começar a fazer esse vídeo de React aqui só para a gente ver, para experimentar juntos, mas eu pretendo sim colocar ele no meu fluxo de trabalho. Eu gostaria muito de ver como ele funciona de verdade. É muito difícil a gente falar, porque a gente escuta muito sobre porque o ChatGPT vai roubar emprego e não sei o que. Você já deve ter visto listas no LinkedIn, né? Ver as respostas do ChatGPT sobre as profissões que vão morrer daqui não sei quantos anos. Isso aí são coisas que já existem na internet, já tem posts sobre isso, tem um monte de informação. O ChatGPT, ele não é a Matrix, ou pelo menos não é ainda. Ele não está aprendendo sozinho, né? Ele aprende sendo retroalimentado com informações. Então, muito provável que ele pegou informações da internet, ou talvez recebendo inputs, agora que está aberto, né, esse teste aí deles. Não sei até quando vai ser grátis também, sei lá se um dia vai ser pago ou se não sei exatamente qual é o plano, mas a gente também está fornecendo input para ele e está dando feedback. A gente fala lá, provavelmente aqui não mexi muito, mas deve ter sua pesquisa, sua resposta é boa, sua resposta é ruim. Então a gente está aqui retroalimentando a parada. Mas isso é importante você entender que eu sei que tem muita discussão sobre isso, sobre roubar emprego. O negócio gera código, então o programador vai morrer? Não vai morrer, tira esse negócio da cabeça. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo dessa série de vídeos aí sobre inteligência artificial, mas de cara eu já posso falar para você, não é uma questão de morrer a profissão ou não morrer. Só que talvez os computadores já estejam matando várias profissões aí há muitos anos e a gente só não se deu conta. Se você pegar alguma pessoa que viveu há 80 anos atrás, provavelmente as máquinas tomaram o emprego delas. Então o dinheiro ele não some do mercado, ele só muda de mão. Então as profissões podem ser que mudem, mas a gente tem que se adaptar com a realidade, né? Então você muda a sua profissão também, muda o jeito de fazer as coisas. Mas como eu sempre digo aqui no canal, se você é um programador que só digita código, é muito provável que sua profissão sim vai ser roubada. Se você não faz nada além de escrever, provavelmente você vai ser substituído, beleza? Então, quero experimentar, mas nunca experimentei de fato no meu trabalho. Não tem nada a ver com esse negócio de roubar emprego. Se você acha interessante, experimenta você também. Te convido a fazer esse teste aí para você ver. Se você nunca viu, vamos ver junto aqui como é que funciona então. Eu acessei aqui, já fiz o meu login, eu já tinha a conta. Vamos começar aqui fazendo umas perguntas idiota aqui. Eu não sei, por exemplo, será que ele entende português 100%?
você entende português do Brasil? Vamos ver o que ele responde. Sim, eu entendo. Beleza. Vamos então perguntar sobre a linguagem, porque eu também não sei o que ele consegue fazer, o que ele não pode fazer, né? Você consegue gerar testes de unidade em C#? Lembrando que aqui é um chat de linguagem natural, né? Não é igual no Google. O Google até responde algumas coisas se você perguntar, mas não nesse nível, imagina. Vamos ver a resposta. Sim, posso ajudá-la a gerar teste de unidade, usando um framework de teste e tal. Legal. Eu vou aumentar o fonte aqui só pra gente... para vocês conseguirem ver, beleza? Ó, para gerar teste de unidade, legal. Ele pegou aqui... já até escreveu um passo a passo, né? Bem impressionante a parada aqui. Ó. Posso ajudá-lo criando um framework de teste como o NUnit e o MS-Test. Legal. Para gerar teste de unidade C# com o NUnit, você pode seguir esses passos aqui. Ó. Adicione uma referência ao NUnit, legal, usando o NuGet. Crie uma classe de teste e adicione o atributo TestFixture. Legal, já deu até um passo a passo aqui. Ó. Crie um método, adicione o atributo teste. Execute seus testes usando um corredor de um test runner, né? Provavelmente, está traduzindo em português aqui. Isso aqui um dia, muito provável, vai ser corrigido, né? Pra gente é difícil, né? A gente trabalha com inglês e a gente mesmo acaba misturando inglês com português, né? Não tem muito o que fazer, eu acho. Se a gente se confunde, né? A IA também vai se confundir provavelmente. Aqui está um exemplo simples. Ó, legal, já vem até com um copy code aqui. Os caras já vêm um negócio pronto para devs, né? Legal, bem interessante. Minha classe static int somar. E aí ele fez a classe de teste aqui. Meu método de teste é um nome meia bola, né? Colocou um somar aqui, ó. Se você... O código vai fazer uma soma, return A mais B, parâmetro A, parâmetro B, resultado esperado igual a 30. Resultado esperado e resultado real. Cara, bem interessante as coisas que ele gerou aqui. Vamos ver o que ele escreveu aqui, só para terminar. Esse exemplo cria uma classe de teste, método somar. O método de teste verifica se a soma de dois números é calculada corretamente. Ó, que interessante, hein? Bom, ele gerou. Vamos falar um pouco sobre esse código simplão que ele gerou aqui. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender sobre o contexto geral da parada, né? Isso aqui claramente saiu de algum lugar. Não sei se do GitHub, não sei se do Stack Overflow, mas muito provável que saiu de algum lugar já pronto. Não sei se às vezes pode ter sido retroalimentado também, alguém colocou esse código aqui, mas acredito eu, até pelo formato aqui, né, que isso aqui é um formato que a gente vê em editores, não, em fóruns de discussão sobre código, ou até no próprio GitHub, né, tem coisas desse tipo que copy code, identifica qual é a linguagem que você está usando. Então, muito evidente para mim, pelo menos, que isso aqui saiu de algum lugar. Mas o negócio tem seus méritos, porque afinal ele gerou uma resposta bem completa aqui. Outras coisas interessantes que eu achei aqui, ó. Ele fala sobre resultado esperado, uma coisa que eu falo muito aqui no canal, sobre a gente pensar em resultado esperado, que é teste, que é não sei o quê. E isso aqui, ele já traduziu uma coisa bem didática aqui, ó. O resultado esperado, qual é o resultado real e o seu assert fazendo uma comparação entre o esperado e o real. Aqui bem didático. Outra coisa bem didática, ele separou os 3 A's, a Range, Act e Assert. Né? Então, onde você está fazendo o setup do teste, onde você está fazendo a ação, onde você está chamando os seus asserts. Cara, eu gostei bastante do resultado, assim, mesmo que ele tenha chupinhado isso aqui de algum outro lugar, é bem louvável o que ele fez aqui, né? Acho que é bem interessante. Esse tipo de teste aqui eu já tinha feito, não veio essa resposta quando eu testei. Interessante isso também, né? Ele já jogou aqui como NUnit. Talvez se a gente pedir... Vamos ver se ele entende contexto aqui. Pode dar um exemplo com MS-Test.
Aqui está um exemplo simples de como criar teste de unidade C# usando o MS Test. Olha que louco, ele entendeu o contexto, né? Ele está continuando a conversa, isso é interessante, porque senão talvez ia perguntar, mas exemplo do que você está falando, né? Ele está entendendo o contexto da conversa, isso é legal. Contextualizar é uma coisa para quem mexe aí com AI ou coisas do tipo, né? Contexto é muito difícil, né? Contextualizar conversas é difícil dentro da programação de inteligência artificial. Então, se você pergunta as coisas para o Google, ele vai te respondendo, e às vezes, me parece, pelo menos olhando de fora, assim, parece que ele identifica alguns contextos e outros não. Aqui ele claramente entendeu que era para ser um exemplo de teste de unidade em C#. E aí ele só continua a conversa. Isso, cara, eu acho fantástico. Eu sou bem entusiasta dessas coisas de inteligência artificial, eu gosto bastante, acho muito interessante. Como eu disse, não acho que vai roubar o emprego das pessoas, eu acho que tem um potencial muito grande de ajudar e de transformar. As pessoas às vezes pensam muito em porque gerar código e fazer. Eu não acho que seja exatamente por aí, né? Quando chegar aqui no final, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é bem legal, ele fez o mesmo exemplo aqui usando MS Test, Test Class, Test Method, né, que é diferente do Test Fixture e o teste aqui, né? É bem interessante. Bom, então, o basicão, do basicão ele falou, legal, ele até explicou aqui a diferença. A classe de teste é criada usando o atributo Test Class, interessante, ele mudou o exemplo e já explicou qual é que é da parada. Legal, muito bacana. Agora, vamos ver, porque assim... eu sempre gosto de trazer exemplos reais aqui no canal, porque quando a gente fala de cursos, quando a gente fala de exemplos de artigos, sempre são coisas muito simples. E eu não vou cansar de dizer aqui que eu não acho que está errado trazer coisas simples. Porque se a pessoa está escrevendo um artigo ou está gravando um vídeo, se o negócio for muito complicado, você perde muito tempo tendo que explicar contexto das coisas. Né? E a gente não tem tanto tempo aqui. Aqui no canal eu sempre gosto de gravar aulas mais longas. E mesmo assim é muita coisa para explicar. Né? Então, às vezes a pessoa quer gravar lá um vídeo de 10, 15 minutos, e não dá para ficar trazendo exemplos muito complexos. Na vida real não é como a gente vê no YouTube, como a gente vê no Twitter. São coisas bem mais complexas, né? Então não dá para sempre trazer coisas complexas. Mas aqui no canal eu gosto de dividir algumas coisas um pouco diferentes desse padrão. Então não dá para trazer a mesma complexidade que você vai pegar no seu dia a dia. Mesmo se for um negócio complexo, eu tenho que limitar o escopo, senão não dá tempo de falar. Mas também não gosto de trazer exemplos idiotas, tipo esse minha classe somar aqui, né? Então eu já separei alguns exemplos de código que eu tenho aqui. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa desse tipo aqui. Não sei como faz, né? Vamos ver se ele funcionaria. Vou pegar um método aqui de regra de negócio e vou pedir, vamos ver se ele consegue fazer o teste. Pode gerar um teste de unidade em C# para esse método. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que eu tenho que dar um Shift Enter aqui? Não. Shift Enter. Vamos ver. Aqui está. Caraca. É impressionante. Ó, enquanto ele está digitando aqui, ó, cara, eu fico abismado com essas paradas aqui. É muito legal. Ó, eu passei então, perguntei para ele se ele podia gerar um teste de unidade e colei um método simples aqui, né, um código que eu tenho de exemplo aqui. E esses são códigos de um sistema de verdade, tá? Não é um exemplo só para didática, não. E ele gerou, olha só, claro, aqui está um exemplo de teste de unidade em C# para o método tem status aprovado. Vamos ver o que ele fez. Ó, só para a gente contextualizar então, né? O tem status aprovado é um método de regra de negócio que é muito simples. Ele checa um campo chamado código status da promoção e ele vê se o status é 2. Provavelmente aqui tem um código status ou um campo status ou alguma coisa assim. E ele deve ser um int, um short, sei lá. E ele está comparando aqui se é 2. Né? Então,
um boolean simples, e aqui vamos ver o que ele gerou. Teste tem status aprovado, retorna verdadeiro. Então ele fez uma lógica aqui para retornar true, assert is true, muito legal. Teste tem status aprovado, retorna falso. E ele colocou aqui um status para retornar falso. Cara, que maluco isso, hein? Inclusive, ele gerou a classe provavelmente aqui para o código ser compilável, porque acho que você pode copiar esse código aqui, colar no Visual Studio, ele provavelmente vai compilar, porque a classe não existiria, né? Então ele contextualizou até a classe, colocou dentro de pegou o método que eu informei, né? Colocou dentro de uma classe e criou uma classe para poder rodar o teste. Então você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui e deve funcionar. Este exemplo cria uma classe de teste. Ah, legal, está explicando aqui o que ele fez. São criados dois métodos de teste diferentes, porque ele retorna verdadeiro e falso. Ele buscou cobertura aqui, isso é bem legal, hein? Caraca. Tô até meio sem palavras, é impressionante. De novo, nunca tinha feito isso aqui, só tinha visto na internet, mas com coisas simples. Vamos pegar um negócio mais complexo aqui, que eu tenho outros exemplos. Esse cara aí, então, um método mega idiota, né? Retorna boolean, só pode dar true ou falso. Vamos pegar um outro método que eu tenho aqui, porque esse outro método aqui também é de uma regra de negócio, só que ele é um pouquinho mais complexo. Gera um teste de unidade para esse método. Vamos ver se eu mandar, se ele faz, né? Às vezes eu tento escrever de uma forma educada, sei lá, né? Vai que a IA se revolta com você aí depois e vai querer te dar um tapa na cara, né? Então é bom. Você pede por favor para as pessoas, acho que não custa nada pedir para a IA também, mas vamos ver se ele atende, né? Às vezes ele vai falar, não, só vou fazer se você pedir por favor. Igual eu faço com meu filho, né? Mas vamos ver qual é que é. Gera um teste de unidade para esse método. Então eu tenho um método aqui, public adicionar forma de pagamento, retorna um objeto forma pagamento. Ele tem alguns campos, né? Então é um método de negócio que cria um objeto forma pagamento. É um método como se fosse um builder, vamos dizer assim, né? Na verdade ele está adicionando num agregado aqui, né? Então tem uma lista de formas de pagamento e ele adiciona uma forma de pagamento na lista. Então ele passa por um método interno aqui, que é um método de... É um método de estrutura, um método interno, né, dentro da minha camada de negócio aqui. Eu acho até que eu coloquei ele aqui para a gente testar também, mas vamos ver como que fica aqui. Então, assim, ele é um método que eu só copiei ele de um lugar e colei aqui. Então, ele é um método que tem contexto, né, ele tem chamadas de outros métodos. Inclusive aqui também, forma pagamento.criar novo, tá vendo? Ele chama um método estático, que é um builder, eu gosto muito desse padrão, né? Criar um builder estático, que retorna uma forma de pagamento, mas é um método da própria classe forma de pagamento. Lá eu posso colocar regras se eu quiser, por exemplo. Então é melhor do que usar construtor. E aí aqui transforma numa lista, dá um add na lista aqui, beleza. Vamos ver o que ele fez. Aqui está um exemplo de teste de unidade C# para o método adicionar forma de pagamento. Então, lembrando, ele chama o isValidFor, um método, chama um builder e ele dá um add numa lista aqui. Então, no final, ele vai retornar a nova forma de pagamento e preencheu a lista. Isso é uma coisa importante, porque além de retornar o objeto criado, ele também preencheu um campo da lista. Vamos ver o que o teste fez aqui. Adicionar forma de pagamento. Minha classe, ele criou aqui os parâmetros da minha classe, né? Forma de pagamento 01, colocou dados aleatórios, usuário 01. Olha que interessante, ele não colocou um negócio qualquer aqui, ele colocou o usuário 01 no usuário de inclusão, né? Que é um campo provavelmente relacionado à auditoria. Mas ele nomeou como usuário 01. Eu não sei como que ele chegou nesse negócio. Eu não sei se ele pegou aqui e entendeu que é usuário. Porque ele podia ter colocado aqui ABCD, né? Podia ter colocado um string qualquer. Mas ele colocou usuário 01 especificamente. Código da forma de pagamento. É um string. Tem várias pegadinhas aqui, né? Que eu selecionei para ver o que ele ia fazer. Ele colocou 01. Ele podia ter colocado ABC também.
Será que ele entendeu o que é código e aí ele colocou um número? É muito louco isso aí, né? É um negócio interessante. Vamos ver o que ele fez, ó. Is not null, e ele testou só os asserts do cara. Eu vou abaixar o zoom, senão não dá pra gente ver tudo, né? Opa. 100%. De qualquer jeito não dá pra ver. Bom, eu vou deixar o zoom aqui. Aí se você estiver vendo no... Não, eu vou aumentar o zoom, que se der. Senão você não vai conseguir ver, né? Provavelmente você está vendo isso aí no celular, você não vai enxergar. Eu não sei também se a minha cara não vai estar aqui na frente no vídeo, mas vamos lá. Ó, is not null. Ele está testando todos os campos do objeto. Vamos colar isso aqui no Visual Studio. Mas eu vou colar no Notepad++. Vamos ver o que ele criou aqui, ó. Adicionar forma de pagamento, minha classe, testou aqui, beleza. Tá testando todos os campos que ele incluiu, que a gente criou na classe, né? Cara, será que ele entendeu que isso aqui é uma constante porque estava em letra maiúscula? E se for isso aí é bruxaria demais, hein? Aí é muito louco. A implementação omitida. Vamos ver aqui porque tem a sintaxe, fica mais fácil de ver, né? Será que ele fez isso? Eu acho que sim, ó, ele identificou que isso aqui é uma constante e jogou como uma constante. Porque ele criou a classe de novo aqui, né? Eu não passei de novo, não passei essa classe para ele. Ele não sabe o que é a classe original. Ele criou a classe original com base na informação que eu passei para ele. Tá? Ele deve ter identificado que isso aqui é um padrão dos programadores em C Sharp, talvez, não sei. Se não me engano, chama Snake Case isso aqui, não lembro agora, mas eu acho que é isso, Snake Case. Ele identificou e assumiu que isso aqui é uma constante, porque ele podia ter criado uma variável string comum, né? Mas ele não, ele criou como uma constante. Isso é bem interessante. Ó, ele criou o campo formas de pagamento, acredito eu que ele entendeu que isso aqui é um campo, e ele criou aqui, ó. E ele criou também... Caraca, cara, olha isso. Ele criou a classe forma pagamento com os campos que a gente informou e colocou eles aqui, ó. Quantidade máxima de parcelas e criou essa factory pra gente. Cara, que bruxaria. Aqui, obviamente, o isValidFor não implementou. É uma implementação omitida porque a gente não informou como é o isValidFor. Esse exemplo cria a classe. Parece bruxaria esse negócio mesmo. Impressionante. Agora, aqui começam a aparecer as limitações da falta de contexto, né? Ele criou um teste aqui para adicionar forma de pagamento. Como imagino eu, né? Como ele não tem o contexto do que é o método isValidFor, ele não fez nenhum teste, por exemplo, para saber se vai dar pau quando entrar nulo ou alguma informação não for validada, alguma coisa assim, né? Como ele não tem esse contexto, imagino eu que ele não colocou esse teste aqui. Então, na verdade, é que ele criou um teste muito simples para testar o caminho feliz, vamos colocar assim, até porque foi o caminho feliz que a gente mostrou para ele, né? A gente não deu contexto, porque aqui não tem caminhos infelizes. Não tem if, não tem for, não tem nada aqui. Talvez, eventualmente, se ele for novo, ele podia... Se o novo aqui, né, ele retornasse nulo, talvez ele podia checar, ou dar um aviso, né? Mas ele inclusive checou se is not null o resultado aqui, né? Então ele meio que garantiu que esse teste falha, e esse teste aqui ele garantidamente vai executar. Ele pode não passar por causa do resultado, mas não daria erro na linha do teste falando que porque esse cara é nulo, né? Então ele já criou uma proteção aqui, já é uma inteligência aí razoável. Bem interessante. Talvez eu não faria esse teste, né? Porque não quero ver se é nulo ou não, mas ele assumiu que é um caminho possível e fez um teste. Talvez se eu fosse testar isso aqui, eu separaria esses not null em outro teste, né? Vai retornar nulo, é um resultado esperado também. Mas ainda assim
É bem impressionante o resultado. Vamos pegar um outro método de regra de negócio, só que esse tem um switch. Então acho que ele é interessante para a gente ver como é que ele vai fazer a cobertura das coisas aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Pode gerar outro teste de unidade. E agora eu não vou falar que é em C Sharp nem que é para usar MS Test. Aliás, eu não falei para ele que era para usar MS Test, né? Vamos ver o que ele faz. Ele gerou em NUnit, ó. Eu não tinha percebido. Talvez eu tenha que falar para ele que eu prefiro em MS Test. Mas vamos ver o que ele fez. Aqui ele já gerou um teste de unidade em C Sharp, né? Ele está lendo o nosso contexto aqui, ó. Então, ó, só para a gente entender, né? Então, aqui é um método de alteração. Tem alguns campos aqui que você pode alterar. Num objeto aqui que não sei exatamente qual é. E ele está fazendo switch pelo status aqui, né? Aquele código que a gente viu antes lá. Então, se a promoção estiver pendente, você atualiza esses campos. Se ela estiver aprovada, você só pode atualizar esses campos aqui, ó. Então, por mais que você informe, por exemplo, a mensagem da promoção aqui, esse outro campo, se tiver aprovado, ele não deveria atualizar. Ele só pode atualizar se estiver pendente. E esses campos aqui ele vai atualizar sempre. Depois ele faz duas chamadas aqui, um isValid for update e um outro método aqui, verificar data, início, vigência. Não sei exatamente o que é, porque eu só copiei e colei o método aqui. Vamos ver o que ele fez. Agora achei curioso pelo seguinte, ó, ele criou uma classe chamada promoção teste. Como que ele imaginou que o nome da classe poderia ser promoção, né? Não informei isso em lugar nenhum, eu acho. Status da promoção, ó. Cara, que negócio fantástico. Ele inferiu, talvez por causa desse nome aqui, código status promoção, ou talvez ele esteja lendo o contexto da conversa, né? Mas olha que fantástico, cara. Eu passei um método que chama alterar. Ele tá solto aqui, ó. Não tem nada dentro. Não tem uma classe promoção aqui. Eu acho que não tem. Mas ele inferiu uma classe promoção, ó, new promoção. Preenchendo os campos que eu informei. Olha que fantástico. Código do usuário de manutenção. Um campo de auditoria aqui também. Ele colocou um formato de usuário que é comum. De novo, ele podia ter colocado ABC 123. Ele colocou João.Silva, que é um padrão que a gente usa em empresas, né? Talvez na sua empresa tenha alguma coisa parecida. Cara, que fantástico. Olha isso aqui, ó. Título da promoção. Promoção de Páscoa. Aproveite nossas ofertas de Páscoa. Cara, e o mais impressionante é o seguinte, eu tô gravando isso aqui, hoje é dia 2 de abril. A gente está próximo da Páscoa. Será que ele usou a promoção de Páscoa porque a gente está perto da Páscoa? Cara, que negócio de maluco, cara. De verdade, eu estou bem impressionado com isso. Tô bem impressionado. Data de início de vigência. Ó, isso aqui também é uma coisa... É uma bruxariazinha aí, ó. Ele colocou aqui dentro do contexto data de início de vigência, né? Quando começa a vigência da promoção e quando ela termina. Ele colocou um período. De novo, ele podia ter colocado uma data aleatória aqui. Mas ele não colocou. Olha o que ele fez. Ele colocou datetime.today, ou seja, começa hoje. E o fim de vigência não é hoje. O fim de vigência é daqui a 7 dias. Ele inferiu aqui que o fim de vigência tem que ser depois do início. Olha que negócio de maluco. E no timestamp da atualização, muito provável que por causa do timestamp, ele está colocando aqui datetime now. E de novo, ele podia colocar qualquer outra coisa. Mas como é um timestamp, ou seja, eu quero marcar a hora, a última atualização, ele provavelmente aqui ele entendeu que eu estou marcando a última atualização e usou datetime now. É um uso real do campo. Olha que negócio fantástico que ele fez aqui. Eu estou impressionado, de verdade, eu estou bem impressionado. Bom, aí ele fez aqui as alterações, né? Mandou aqui e legal, novo título e fez os asserts.
Inclusive, putz, cara, isso aqui é coisa de maluco. Ele fez, olha só, para testar o timestamp de atualização, ele tá vendo se a data do timestamp é maior do que um segundo. Um segundo, né? Ou seja, se atualizou de verdade, porque o timestamp agora, né, na hora que você criou, ele pode ser diferente do momento que você atualizou. Né? Então, ele está inferindo aqui que seu timestamp vai gravar uma data, a data atual. Ele inferiu um teste de timestamp. Olha, eu particularmente não gosto de fazer teste desse jeito, tá? Eu não costumo testar a veracidade da data, né? Eu só considero aqui que é uma data comum. É uma coisa que você precisa testar no seu código? Depende da criticidade disso. Né? Se for crítico, aí de repente você precisa testar. Mas se não for... Porque isso aqui tem uma grande chance de dar problema se você não tiver experiência em como testar isso. Né? Mas eu não faria, mas ele fez. E olha que impressionante, ele inferiu também que o timestamp é atualizado dentro da classe. Porque não tem isso na alteração, né? Não tem no parâmetro. Só tem o início e o fim. Então ele inferiu que dentro do método ele faz essa alteração. Né? Ou melhor, ele inferiu não, acho que ele leu no método, né? Vamos ver de novo aqui. Ó. Ele leu no método, né? Então ele não é que ele inferiu, ele viu o uso. Entendi agora. Mesmo assim, cara, eu achei bem impressionante. O fato dele ter colocado o teste aqui, né? É bem impressionante. Ó, deve atualizar todos os campos. Alterar status aprovado deve atualizar... você tá zoando o que ele fez. Data, início, fim, vigência. Cara... Isso sim é bem impressionante. Então, ó, ele colocou aqui, ó, alterar status pendente deve atualizar todos. Ele já está seguindo um padrão, padrão de nomenclatura, como eu sempre digo. Você pode seguir qualquer um, não é o que eu sigo. Esse aqui é um padrão que o pessoal de Python costuma usar, o pessoal de outras linguagens costuma usar. Eu não gosto muito dele, mas é válido. O que importa é que seja legível, e está legível. E importa ter um padrão. Você não pode colocar nomenclatura diferente em todo teste que se faz, senão você se perde. Então, se você seguir um padrão, você se encontra de um jeito mais fácil. Aqui ele colocou alteração e a situação do contexto. Olha que louco, hein? Porque o código, a verificação ela muda aqui, ó, de acordo com o status. Então ele viu aqui status pendente, status aprovado. Ele já colocou as condições aqui, ó. Quando é status pendente, deve atualizar todos os campos. Quando é status aprovado, ele só pode atualizar data, início e fim de vigência. E ele fez o teste aqui. É bem impressionante isso. Bem impressionante. De verdade, agora me impressionou muito. Eu tenho alguns outros testes aqui. Eu não vou fazer todos não, porque senão a gente vai ficar umas 3 horas aqui vendo essa parada. Mas eu vou jogar um negócio mais complexo aqui, ó. Esses testes aqui são de regras de negócio. Regra de negócio é um negócio mais fácil de testar, geralmente. Então, o pessoal, como ele é mais funciona de um jeito mais único, né, mais independente, é mais fácil. Vamos pegar aqui, ó, uma classe de fluxo, por exemplo. Eu costumo usar o mediator. Gera um teste de unidade com mstest para esse método. Então eu costumo usar o mediator. Esse cara aqui é uma sintaxe do mediator, né? Então você cria uma classe com o nome do fluxo, que nesse caso é excluir item, command handler, e ele recebe um request aqui e ele por padrão ele tem um método handle. Então ele vai executar, toda a classe do mediator vai ter esse padrão e vai retornar um response aqui que você também tem que pré-definir ele lá. No final ele vai fazer uma consulta, que eu estou chamando uma classe de infraestrutura, né? Lembrando que aqui eu estou numa classe de fluxo.
Ele vai chamar essa classe da infraestrutura, vai chamar um automapper aqui para mapear de um objeto da infra para o objeto do domínio, e depois ele chama uma outra dentro do domínio, né? E depois ele chama dentro do repositório para efetivamente excluir. É uma coisa assim, estou fazendo a checagem da regra primeiro no domínio, porque se o cara não existe no domínio, eu nem vou no banco para excluir, né? Então eu obtive, fiz a consulta, se ele existe lá, eu mando excluir no banco. É basicamente isso. Vamos ver o que ele fez. Excluir item command handler tests. Setup. Olha que louco, cara. Ele criou um método de setup. Ele usou test initialize para criar um setup. Ele criou os mocks dentro do initialize. Uma boa prática. Você pode fazer desse jeito, você pode fazer de vários jeitos. Esse é um bom jeito de fazer. Ó. Ele criou o configuration do mapper. Ele acessou, ele pegou o código, ele identificou que isso aqui é automapper e ele criou um código do automapper aqui. Ou será que é por causa da interface? Não, eu não me informei que tinha automapper aqui. Caraca, cara, que negócio de maluco, hein? Ele criou uma configuration do automapper. Se você procurar aí na documentação, é assim que você cria. Que doideira, cara. E ele cria o handler, legal. Promoção, returns true, returns false. Ele criou um que retorna true e um que retorna false. Vamos ver o que nosso método retorna aqui, ó. Retorna falso ou ele retorna se maior que zero. Promo 1, 2, 3. Então, ó, o que eu falei da nome aleatório, né? Aqui ele criou com nomes aleatórios. Ainda assim, ó, promoção levou o código promo 1, 2, 3 e o item, ele criou item 1, 2, 3. Porque também podia ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas ele não fez, ele identificou e colocou. Uma informação que ele acha relevante, né? Que ele considerou relevante. Gerou mock com o setup com mock. Promo atual, item promoção, gerou outro setup aqui, ó, returns async 1. Ele viu que é async, ele gerou como returns async. E ele deu um verify aqui para ver se chamou o excluir item. Por quê? Porque eu tenho que... É um teste que eu preciso fazer. Eu estou no fluxo, então geralmente eu vejo se o código passou pelos lugares que eu queria. Ele viu. Ele viu aqui se chamou o mock do excluir item. E ele dá um verify aqui, ó. Verify, returns async 1, e se retornou true, e se mandou excluir o item. Ó. Se o excluir item retornou 1. Ele tem que retornar 1 para chamar o verify aqui do excluir item. Porque se ele retornar 0, ou talvez não nulo, né? Esse cara aqui ele não vai entrar aqui. Ó. Então ele montou um mock. Montou aqui um promo atual. Até o nome das variáveis, cara. Faz muito sentido o nome das variáveis. New promoção DTO. Cara, que negócio fantástico. Returns async 1. Ele manda retornar um item. E ele vai retornar 1 mesmo. Vai retornar true, né? Returns false. Ó, não moca aqui o retorno do item na domain. E aí vai vir null. Quando vier nulo, ele times never aqui, ó, verify times never. Nesse exemplo, usamos o mock para simular o comportamento das interfaces. Injetamos o IMapper para realizar o mapeamento de DTO. Caraca, cara, eu não falei para ele que eu estava usando mock. Não falei que era para usar também. Ele usou, aparentemente, aqui mock, né? É mock, né? Deixa eu ver. Eu não sei se tem outro framework que usa isso aqui, mas até onde eu sei, pelo menos no mock, isso aqui cabe muito. Obviamente o nome das interfaces ele inferiu, né, pelo nome da injeção aqui. Vamos ver aqui. Não tem injeção de dependência aqui, né? Não tem. Ele usou o nome do campo. Ele inferiu pelo nome do campo. Cara, esse negócio é muito legal. É muito legal, gente. Eu tenho que dar o braço a torcer aqui que
Eu tenho outros exemplos aqui, não vou colocar mais porque o vídeo já ficou longo, mas acho que como primeiras impressões é legal. Vou ser bem sincero para vocês. Vamos para a conclusão aqui, já para a gente fechar aqui e te passar as minhas impressões. Como você viu aí no decorrer do vídeo, eu fiquei bem impressionado com esse negócio. Ele é muito interessante. Ele é bem assertivo e ele gerou bastante coisa de um jeito muito legal. Assim, eu tô vendo algumas coisas aqui que eu acho que eu vou até incorporar no jeito que eu faço os testes. Esse lance aqui de criar os mocks no setup e dar setup internamente aqui nos métodos é bem interessante isso. É bem mais prático, é mais fácil dar manutenção. Não costumo fazer desse jeito, mas achei legal. E assim, eu fiquei bem impressionado e eu confesso que eu não tinha muitas expectativas com ele, não. Eu achei que ia ser bem mais rústico, assim. Mas assim, vamos separar em partes também, né? Em termos de geração de código, ele é muito, muito impressionante. Ele é muito impressionante. Em termos de produtividade, assim, eu acho que tem um poder de ajudar bastante. Algumas coisas que eu notei aqui. Ele consegue trabalhar com a informação que você dá. Então, eu não sei, talvez, se a gente informar uma classe inteira. Eu até tenho um exemplo de uma classe inteira aqui, mas vou deixar para uma outra ocasião. Talvez, se você passar um contexto melhor para ele, ele gere testes melhores. E aí vou fazer esse teste depois. Mas, assim, ele inferiu muita coisa baseada na informação que ele recebeu. E ele fez boas inferências, ele não inferiu coisa errada, não. Muitas das coisas que estão aqui estão presentes no código de verdade que eu tenho. Então, ele é bem capaz, assim, é bem impressionante. Agora, obviamente, ele só vai conseguir fazer as coisas com base no que ele recebeu. Então, se você não dá contexto para ele, não vai conseguir trabalhar. É o teste que eu quero fazer depois, né? Vamos por partes. Aqui é só uma primeira impressão. Algumas coisas, assim, cobertura, né? Em termos de cobertura, ele parece eficiente, mas ele está focando em caminhos do código. Então, é mais ou menos, pelo menos aparentemente, na minha primeira impressão aqui, ele está fazendo como se fosse você fazendo um teste depois que você já programou. Ele não vai fazer um teste viciado, porque ele vai buscar cobertura, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está sempre procurando passar pela cobertura de código. Só que esse teste ele atende o código que está escrito. Ele não vai resolver o problema do seu cliente. O ChatGPT não tem a capacidade de resolver o problema do seu cliente? Eu não sei. Aparentemente ele até tem essa capacidade, só que ele não tem o contexto. Então, isso é uma coisa importante para você entender. Se você não tiver o contexto, se você não souber o que o seu cliente precisa, você também não adianta você ficar gerando o teste pelo ChatGPT ou por qualquer outro gerador. A eficiência do teste, ela não mora na cobertura de código. A eficiência do teste, ela mora em atender a necessidade do seu cliente. Então, verificar se o seu código atende. Saber se o seu código atende o cliente ou não, dificilmente uma IA vai conseguir descobrir, a menos que você informe para ela. Então, assim, será que o ChatGPT consegue? Talvez sim. Só que você precisa dar todo o contexto que está na sua cabeça, tudo que você discute no seu projeto todo dia. Então, não trate esse tipo de recurso como uma coisa que vai salvar a sua vida, porque não vai. Isso não invalida o seu trabalho, não vai tirar o seu emprego, desde que você faça as coisas buscando entregar código de qualidade, né? Entregar código que atende a necessidade do seu cliente. Não ter bugs faz parte de atender a necessidade, mas não ter bugs não é tudo. Não adianta você ter zero bug no seu código aqui, não dá erro de nenhuma forma. Só que seu cliente entra lá no sistema e ele não faz o que ele precisa. Então, tem muito mais, além de gerar código. São coisas que melhoram a sua produtividade, podem te ajudar em alguns sentidos. Mas não é uma tábua de salvação, não é uma bala de prata. Uma outra coisa aqui que você tem que tomar cuidado, pelo que eu percebi aqui, não adianta você começar usando uma ferramenta desse tipo se você não tem ideia de como funcionam os testes.
Às vezes a pessoa olha aqui e fala assim, eu não sei por onde começar. Coloca o ChatGPT que ele te ajuda a começar. Ele ajuda sim a começar. Só que se você não souber a teoria, se você não tiver conhecimento dos conceitos, entender como o teste funciona, por que você tem que testar uma coisa, como você testa, não adianta você ter uma ferramenta dessa. Ela vai te atrapalhar. Por quê? Porque a tendência é que como você não sabe nada, você vai confiar 100% no que o ChatGPT fez. E aí você não vai ter capacidade de criticar o que ele fez. Então, se você já conhece, me parece muito bom. Se você tem zero conhecimento, não adianta ficar usando, porque ele não vai te salvar. Certo? Eu vou fazer mais testes com ele. À medida que eu for avançando com esses testes, eu vou trazendo um pouco de feedback para vocês. Quero colocar ele no meu fluxo de trabalho, ainda mais depois de ter visto isso aqui, cara. Segunda-feira eu já vou levar isso aqui pro time, vou trocar uma ideia com eles lá para mostrar, porque isso é uma coisa que tem um potencial muito grande, acredito eu que vai ajudar muito, mas, de novo, não é a tábua de salvação, né? Então não encara essas coisas como, isso aqui vai resolver meus problemas com teste. Não vai. Se fosse fácil assim, você não tava aí com o seu emprego de programador, de programadora. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, assina o canal, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para mais devs. E se você tem outras impressões, se você já fez outros testes, se você já mexeu com o ChatGPT ou outro framework de geração de testes aí, deixa um comentário aí nos comentários do vídeo, porque ajuda a gente a aprender mais. Eu aprendo muito com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.